O Papa Francisco apareceu inesperadamente na Praça de São Pedro este domingo de manhã durante uma missa especial do jubileu para os doentes e profissionais de saúde. Foi levado para a praça numa cadeira de rodas, nesta que foi a primeira aparição pública no Vaticano desde que teve alta no hospital há 2 semanas, após uma batalha contra uma pneumonia dupla. Na oração do Ângelus, lida pelo arcebispo Rino Fisichella, o pontífice rezou pelos médicos, enfermeiros e profissionais de saúde de todo o mundo, desejou a paz nos lugares afetados pela guerra e pediu mais ajuda para Myanmar e o Haiti. A Áustria fechou 24 postos fronteiriços com a Hungria e a Eslováquia. Nas fronteiras que continuam abertas, a passagem faz-se assim, com medidas de higiene e controlos sanitários. Com estas medidas, a Áustria está a tentar impedir a entrada de febre aftosa no país. Na terça-feira, a Eslováquia declarou uma situação de emergência depois de a doença ter sido detectada em 3 quintas. Na quarta-feira, também a Hungria registrou um surto, o primeiro em 50 anos. A febre aftosa não representa qualquer perigo para os humanos. Afeta sobretudo os bovinos, mas também suínos e ovinos. É altamente contagiosa e os surtos levam muitas vezes ao abate de animais. Nas fronteiras da Áustria, que ainda estão abertas, automóveis e peões têm de passar por cima de um tapete de desinfecção. A polícia austríaca está também a revistar os carros à procura de produtos à base de carne, produtos que estão agora sujeitos a restrições. Continua a subir o número de mortos no ataque a Kryvyi Rih, na Ucrânia. São pelo menos 19 vítimas mortais, incluindo crianças. A criança mais nova a morrer no ataque tinha apenas 3 anos. As imagens mostram este bairro residencial. Kiev diz que foi atacado com um míssil balístico, mas Moscovo tem outra versão. Diz que o alvo foi um restaurante onde decorria uma reunião entre militares ucranianos e instrutores estrangeiros. Kiev diz que há, de facto, um restaurante danificado, mas também 20 edifícios de apartamentos, uma escola e 3 dezenas de carros. Agora, Kryvyi Rih chora os mortos e trata os feridos. Há cerca de 70 pessoas com ferimentos, mais de uma dezena em estado crítico. Kryvyi Rih fica no centro da Ucrânia e é a cidade natal de Volodymyr Zelensky. O presidente ucraniano diz que a prioridade é salvar o máximo de vítimas deste ataque. Cada vez mais famílias em Espanha querem ter um bunker. A procura aumentou 200% desde o início da guerra na Ucrânia, uma tendência que também se verifica em toda a Europa. A Euronews visitou um de alta segurança, tem até um chuveiro anti-radiação nuclear. Por detrás das paredes espessas e portas blindadas, existe um espaço seguro para os tempos de guerra. É como, para que nos hagamos la idea, es un apartamento, pero con mucho nivel de seguridad. Se puede llegar a vivir meses dentro de un búnker si tienes, por ejemplo, este búnker en el que estamos tiene 1000 litros de agua potable, varios sistemas de respaldo de electricidad. Muitas pessoas têm frequentado cursos para aprender a agir em caso de guerra. O tenente-coronel Manolo Câmara, por sua vez, dá formação a civis que querem melhorar as suas capacidades. Viaja por toda a Espanha para dar cursos e palestras, levando sempre consigo o seu livro de sobrevivência. Tienes que saber hacer fuego, tienes que saber buscar agua, hacerte un refugio, moverte con el mapa, te van a faltar comida, te va a faltar agua, apoio, digamos, sanitário, e tienes que resolverlo tu, não? A União Europeia exortou os cidadãos a terem sempre uma mochila de sobrevivência, mas não basta tê-la, é também preciso saber como utilizá-la corretamente. Lo importante de la mochila es lo que no pesa y no ocupa lugar, que es los conocimientos, ¿no? Tenemos que tener un plan familiar para saber cada miembro de la familia qué tiene que hacer. Un pequeño almacén con agua, comida, linternas, las clásicas radio a pilas, manta térmica. A maioria das pessoas não tem dinheiro para comprar um bunker, pelo que algumas criam pequenos espaços seguros em casa e armazenam mantimentos. Nestes casos é fundamental ter reservas de água e de alimentos não perecíveis. Vivimos en un mundo donde la geopolítica de China nos afecta al día siguiente y de Rusia también lo mismo y Marruecos por otro lado. Es decir, la gente cada vez está tomando más conciencia de los problemas a nivel internacional que nos afectan. Entonces siempre es bueno tener varios días de
alimentación, ser autosuficiente en casa. El incremento en el número de búnkers construidos es un hecho en toda la Unión Europea y no solamente aquí en España. Otros países como Alemania o Francia lideran el ranking, también los países bálticos o aquellos que están más cercanos a Rusia. En Barcelona, Roberto Macedonio, Euronews. São as primeiras grandes manifestações contra este mandato de Donald Trump. Milhares de pessoas protestaram em 1.200 locais dos Estados Unidos. Este foi o protesto em Washington. O protesto chamou-se Hands Off e foi organizado por 150 grupos de todo o país. Donald Trump tomou posse há menos de 3 meses como presidente dos Estados Unidos, mas para estes manifestantes as queixas já são muitas. Desde a repressão dos imigrantes e dos direitos humanos até ao despedimento de milhares de funcionários públicos e o encerramento de agências federais como a USAID. Elon Musk foi também um alvo. Em nome da poupança, o empresário é o responsável de algumas das políticas mais agressivas deste mandato. Estes protestos também ultrapassaram fronteiras com várias manifestações hands-off na Europa. Em Portugal, houve protestos na Praça do Comércio, em Lisboa, e na Avenida dos Aliados, no Porto. Participaram cerca de 700 pessoas, sobretudo norte-americanos, a viver em Portugal. As tarifas foram anunciadas por Donald Trump na quarta-feira e agora já estão em vigor. Desde a meia-noite, sexta-feira para sábado, que os Estados Unidos passaram a cobrar 10% sobre todas as importações. Mas ainda falta aquilo que Trump chama de tarifas recíprocas, taxas mais elevadas para 57 países. Estas entram em vigor na quarta-feira. É uma promessa de campanha de Donald Trump que espera assim compensar o déficit comercial dos Estados Unidos. Pode também ser o início de uma guerra comercial com o resto do mundo. Para já, os produtos da União Europeia vão ter uma taxa de 20% e Ursula von der Leyen promete uma resposta. Os mercados também já reagiram desde quarta-feira que as bolsas mundiais estão no vermelho. Resta saber se estas taxas vão dar lugar a conversações ou a uma retaliação. Para já, Donald Trump não parece preocupado. A decisão foi anunciada na quarta-feira no que Donald Trump chamou o Dia da Libertação. O presidente norte-americano anunciou novas tarifas para as importações. Taxas entre 10% a 50% aplicadas a mais de 180 países. Entretanto, durante a semana a situação escalou, com a China a anunciar tarifas de retaliação. Mas os mercados não gostaram e desde então tem estado assim, sempre a descer. Na Bolsa de Frankfurt, o DAX fechou a semana com uma queda de 5%, com os outros índices europeus a registarem quedas semelhantes. Também em Portugal, onde o PSI 20 desceu 4,47%. Do outro lado do Atlântico, a mesma situação, as bolsas norte-americanas foram para o fim de semana no vermelho. Na sexta-feira, o índice S&P 500 caiu cerca de 6%, uma descida que não se via desde março de 2020, durante a pandemia da Covid-19. Em Wall Street, o ambiente é de tensão, mas Trump não parece preocupado. O presidente norte-americano diz que esta reação é apenas temporária. Que impacto terão os direitos aduaneiros dos Estados Unidos na carteira dos europeus? A introdução de taxas aduaneiras de 20% sobre os produtos da Europa poderá conduzir a uma deflação, ou seja, a uma descida dos preços. Esta situação seria causada por um aumento da oferta proveniente da China, mas também da própria União Europeia. One of the factors through which the EU will experience lower prices will be, of course, exports from countries like China now being redirected to Europe. The second factor why Europe will experience potentially slightly lower prices is that some exports that would go to the US are now staying in the market. For instance, if you now have high tariffs on Italian wine, for instance, more of this wine will end up in the single market, and therefore the prices for these goods will decrease. À primeira vista, uma queda sustentada dos preços parece ser benéfica para o consumo europeu e, por conseguinte, para o crescimento. Mas, na realidade, a deflação tem um efeito negativo na economia, pois incentiva as famílias a adiar as compras até que os preços voltem a descer. Isto cria um círculo vicioso de descida dos salários e de aumento do desemprego.
Para este investigador, a incerteza atual é o maior risco para a economia. These tariffs are across the board, so all products Europe exports to America will be affected. So, think of machines, chemicals, cars, of course. These companies will now maybe face a burden and they might not invest in Europe. I think that's the biggest risk. The uncertainty, what will come, means companies don't invest, and that might have a very negative effect in a few months or years on jobs, and growth, and that I think many people will feel. Os economistas não têm bola de cristal e há muitos fatores desconhecidos que tornam as previsões difíceis. A reação da China e da União Europeia pesará muito na balança. O presidente norte-americano Donald Trump pode também utilizar os direitos aduaneiros como alavanca noutras negociações. As marionetas voltaram ao Porto. O Museu das Marionetas da cidade reabriu depois de obras de renovação. A marioneta e os objetos, as formas animadas, têm capacidade que nós não temos. Têm capacidade de voo, têm capacidade de suspensão. Eu acho que acreditar numa forma animada é uma coisa extraordinária. De repente nós conseguirmos, enquanto público, fazer esse transporte e essa empatia com uma marioneta, por exemplo, é extraordinário. O museu tem agora mais espaço e uma exposição chamada Universo Onírico. Este é um museu de autor que se centra na obra de João Paulo Seara Cardoso, o fundador do Teatro de Marionetas do Porto. Acho que é um património muito forte. A obra de João Paulo foi marcante. Era um mestre do teatro e do teatro com marionetas. É um lugar de histórias. Estas peças e adereços já passaram pelo palco.